Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal. Faz tempo que eu não gravo pra vocês e hoje eu venho falar de um assunto um pouco tanto quanto amaldiçoado, né? Que é o mestre ilusionista. Basicamente, fato, 99% dos mestres é ilusionista. Tô brincando, 80%. E o que falar sobre eles? Vão, preparam a sua campanha o seu jogo e o seu jogo acontece independente das ações que os personagens fazerem. Nada disso, nada do que eles realizarem importa, afinal é só realinhar a história do mestre que tudo vai acontecer conforme os planos dele. Alguns mestres se enganam criando jogos semi-interativos, onde os personagens podem fazer algumas mudanças, mas não vai fugir muito daquilo que ele preparou. Mano, eu não vou dizer o que que era. Eu tinha muitas coisas preparadas e a maioria delas não aconteceu. E eles fizeram muitas coisas que eu não esperava. As cenas foram montadas, eu pensei que as coisas iam acontecer de uma maneira diferente. E quando os jogadores foram jogando, né? É um RPG, eles fazem o que eles quiserem. ah, eu fui montando e tentando juntar os pedaços que eu tinha pensado em outros lugares, assim, e no fim O funcionou. problema está em ver a quantidade de mestres que fazem isso com certa naturalidade. Tem alguma dica de como matar um personagem de um jogador de forma marcante que não pareça uma morte gratuita? Para começar, essa morte precisa ter um objetivo narrativo. Ela em si precisa mudar os rumos da história ou trazer algo novo muito importante para a história. Mais um da série Motivos para o narrador rolar dados escondido. Várias vezes eu transformei um ataque bem sucedido numa falha ou diminui o dano para evitar mortes gratuitas. Se não for importante, não mate. Se for muito importante para ele, marcante, belo, épico, pode matar. Vai dar um peso muito grande para a história. Muitos mestres começam um RPG com base em outras mídias, como por exemplo filmes, livros ou outros tipos de entretenimento. Mas quando isso chega para o RPG ele acaba sendo diferente. Diferente em que sentido? Ele é um jogo, né? Acima de tudo, ele é um jogo. Independentemente do que você quer modificar ele, ele é um jogo. E se ele não começar a ser tratado como um jogo, você vai começar a sentir rasguras, né? Rasgos ali e defeitos dele. Seja qualquer tipo de jogo, um jogo narrativista, um jogo simulacionista ou um jogo gameista. Essa teoria de narrativismo, gameismo e simulacionismo surgiu há um tempo atrás, que é uma teoria que explica que o gameista são jogos envolvendo um desafio essencialmente, simulacionista, uma simulação, tenta simular algo, embora rejeite esse pilar, e o terceiro é o narrativista. Narrativista é um jogo de controle, né? É um jogo essencialmente onde os mestres eles controlam a mesa e desgraçam a vida completa dos jogadores. E imagina, você não vai morrer aqui, você vai morrer ali. Você vai encontrar com o boss, você não vai morrer aqui, vocês não vão morrer. Vocês vão fazer NPCs, amigos e vão, né, superar os obstáculos, enfim. A maioria dos mestres que eles crescem, né? Eles se tornam mestres por causa de influências, né? De livros, enfim, que eu estava falando para você, e de streams de RPG, como por exemplo o Cellbit, Fim dos Tempos, e são jogos contados, né? Jogos com estruturas narrativas, o Railroad, a trilha, né? E não tem nenhum problema de mestrar assim. Não tem nenhum problema de ser um mestre ilusionista. O único problema é a transparência. Parece que nesse jogo não existe transparência. É sempre a minha campanha, os meus monstros, a minha história, o meu momento. É sempre o meu, o meu, o meu e o meu. Eu pareço um tanto quanto indignado porque eu estou de fato. E o problema está nisso. O problema está nessa falta de transparência que muitos mestres têm, não têm coragem de falar para os jogadores que eles não vão morrer no momento exato, não têm coragem de falar para os jogadores que eles só vão ter chance de morrer quando eles encontrarem um boss, né? Ah, e nem isso eles vão ter, porque pro boss ter um impacto definitivo, eles precisam passar uma luta ali de uns 10, de uns 20, 40 minutos lutando com o boss, né? Aí, cara, isso é broxante, sinceramente. É,
queria que mais mestres fossem transparentes, né? Eu já passei pela fase, né, do mestre ilusionista, né? Acho que todo mundo que começa nesse RPG passa por isso. Muitos ficam. Mas uma hora você tem que ser transparente. Uma hora você tem que dizer que jogo você está jogando. Para isso que serve a sessão zero. Para isso que serve a transparência. Porque quando todo mundo está alinhado com o mesmo jogo, ele acontece de uma forma mais sadia, né? Uma forma muito mais tranquila de se jogar. Quando todo mundo sabe que está em uma peça de teatro, todos irão atuar como se estivesse em uma peça de teatro. Entendeu? Você não chama os seus amigos para um churrasco, quando você chega lá, tem uma carne vegana que parece churrasco, né? Muito parecida, mas não é de fato, né? E cara, é broxante e exige transparência. Exige que o mestre tenha ali a capacidade de ser transparente com seus jogadores e disserem: olha, vocês não vão morrer nessa parte. O que vocês estão achando disso? Ah, você quer morrer? Se você, mestre, quer criar um jogo narrativista, fala para os seus jogadores que é um jogo narrativista, eles decidem quando eles querem morrer, eles vão fazer parte da história, né? Não é só sua história ali naquele momento ali. Você vai apresentar a ideia da sua história, você vai apresentar a base da história, né? Não da sua, a história que eles vão contar através disso, né? E isso é muito gratificante para o mestre e para os jogadores saberem que eles estão alinhados no mesmo patamar, né? Dá uma credibilidade mais pro mestre e o mestre deixa de ser aquela figura mística, né? Eu odeio essa figura do mestre ser aquela figura poderosíssima, com poderes infinitos e que, nossa, a história dele, agora a gente vai sentar e a gente vai ver o jogo acontecendo e, meu Deus, é muito poder. Cara, isso é tão imbecil porque, no fundo, o mestre ele quer se divertir de alguma forma, né? E os jogadores também querem se divertir e alguns mestres sentem e incorporam esse papel de os poderosos, né? Eles se sentem ali no direito de controlarem tudo e isso estraga com jogos de diferentes grupos de RPG, né? Eu vejo cada vez mais mestres mudando, né? Isso é bom, mas a gente ainda tem bastante mestre que tem esse lado negativo, cara. Esses dias eu tava vendo um vídeo, né? Um vídeo no Shorts de RPG de mesa. E aí um comentário falou: nossa, igualzinho assim, o meu personagem morreu e o mestre... Eu fiquei, sei lá, 2 semanas sem jogar. Eu ficava responsável por pegar os salgadinhos e ajudar ali vendo as fichas dos monstros, né? Enfim, mas eu fiquei um tantão de tempo sem jogar. E eu achei isso um absurdo, cara. Tipo, como que você chama os seus amigos, jogam e aí você morre e você fica um tempão sem jogar, tá ligado? Isso, cara, isso é um absurdo, né? Tipo, eu vou chamar meus amigos, aí você não vai brincar porque agora não faz sentido. Morreu, tem que ter um peso da morte. Isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é uma insanidade. E fazem com que jogadores nunca mais venham a jogar RPGs e mestres manipuladores continuem fazendo cada vez mais essas coisas, né? Uma dica para mestres tenham transparência. Uma dica para jogadores percebam que jogo vocês estão. Se vocês não estão, se vocês querem um tipo de jogo ali, se o mestre fez uma sessão 0, né? Tenham decência ali, tenham ali a capacidade de entender ali os seus jogadores. Às vezes a gente tem uma escassez dos dois, né? Às vezes o mestre tá com escassez de jogador, às vezes o jogador tá com escassez de mestre. E, cara, tenham um apreço por se alinharem, né? Não criem essa barreira mística que existe entre mestre e jogador, que isso vai deixar as coisas muito mais difíceis e muito mais tenebrosas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Pera, o Joey tá todo fudido. Nossa, mano, mal. Dá o dano, por favor, do ataque. Nossa, mano. Quanto? Oito. 8? Ih, rapaz. Joey, você tá correndo, você toma um tiro
na bochecha, pegando parte da boca, e você cai duro no chão. Liga seu status de morrendo, você não tá morto ainda. Quanto de vida você tem? 8. Ai. Nossa. Ele corta a sua cara. Você toma 7 de dano. Nossa, velho. Lesão grave ou morrendo? 8 de dano. E você tá morrendo. Beleza. É dano Não máximo. pode consertar o valor. Errou a Eu posso matemática sim, já porque, era. porque acabou de acontecer. Você toma 8 de dano e você tá morrendo.